é cada ensinamento profundo que você tem recebido nesse Devocional 2024. Pelo menos assim tem sido comigo. E eu tenho certeza que você enviando este vídeo para o maior número de pessoas vai também impactar a vida dessas pessoas de forma positiva. Venha conosco, hoje, finalizando o livro de 2 Samuel, capítulo 22, 23 e 24. O cântico de vitória, livramento e salvação. Guerras e glórias. As incríveis vitórias dos valentes de Davi. E desafiando o Altíssimo. O dia que Davi fez o censo. Vamos então aprender e trazer para as nossas vidas estes ensinamentos para que, praticando, possamos colher frutos benéficos. No capítulo 22, nós vemos um momento esplêndido da parte de Davi, depois de ter alcançado grandes vitórias, desbaratado inúmeros exércitos, em que ele para e ele louva, adora e glorifica a Deus por todas as suas obras, por todos os seus feitos. Todos nós devemos louvar e adorar a Deus por nossas vitórias, por nossos livramentos e pela nossa salvação. Qual foi o último dia? Quando foi a última vez que você louvou e adorou a Deus pelas vitórias, pelos livramentos e pela salvação? Isso é necessário porque conecta a sua alma com Deus, a sua mente com o Espírito Santo. Isso traz saúde para o seu corpo. No capítulo 22, ainda no versículo 24, nós observamos quando Davi ele fala que ele era inculpável neste trecho, quando diz as seguintes palavras, que ele era inculpável. Ele estava falando isso porque esse cântico de Davi, ele escreveu, ele falou sobre ele antes da queda dele com Batseba. Ele diz, também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Então, é importante você saber sobre isso, porque lendo você pode pensar, mas Davi não pecou, Davi não cometeu aquele erro que trouxe grandes consequências para ele, para a família e para a nação? Sim. Por isso, este cântico foi entoado por ele antes desse ocorrido. No versículo 30, esta parte, ela tem que ser uma verdade em nossas vidas. Quando Davi diz assim, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Que magnífico! Quais são os exércitos que estão contra a sua vida? Quais são as barreiras que estão diante de você? Veja que ele não fala que vai nos livrar de enfrentarmos exércitos e nem de encontrar em nosso caminho muralhas. Pelo contrário, haverão exércitos, haverão oponentes e também muralhas diante de nós. Mas com Deus somos mais que vencedores, ou seja, estamos acima daquele que vence e daquele que já venceu. Então, em vez de você olhar para o tamanho do exército ou olhar para o tamanho da muralha, olhe para aquele que te arregimentou, aquele que está contigo na batalha, porque com ele você desbarata exércitos e você ultrapassa, você salta muralhas. No versículo 2 do capítulo 23, vemos um trecho muito profundo e importante para nós. A palavra de Deus diz assim, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua.
O que sai da sua boca glorifica a Deus ou envergonha a Deus? Todo momento e instante, quando abrirmos os nossos lábios, precisamos lembrar disso. Se as nossas palavras estão glorificando a Deus ou se elas estão envergonhando a Deus. Porque as nossas palavras, elas falam daquilo que está dentro de nós. No capítulo 23, ainda no versículo 8 ao 39, entramos na lista, no rol dos valentes de Davi, que mostra os seus feitos, assim como nós também. Como também nós, com Deus, podemos ter grandes feitos, mas é necessário que foquemos toda a glória de nossos feitos para Deus. Observamos claramente nessa lista que nenhum deles fugia da batalha. E interessante, no versículo 12, quando fala sobre um dos valentes de Davi, diz assim: pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Por que mencionar que o Senhor efetuou grande livramento? Porque, embora houvesse ali bravura, força, valentia, tudo isso vinha de Deus, era sobrenatural. Não é do homem, não é meu, não é seu, não é de cada um de nós, é de Deus. Então, quando você está aliada a Deus, ele te reveste desta capacidade. No versículo 16 e 17, nós observamos Davi, ele se comportando de uma forma muito valorosa com respeito aos seus valentes, quando eles levaram até Davi as águas de Belém, e Davi não bebeu destas águas, porque ele disse: estas águas, elas são como o sangue destes homens, e derramou como oferta a Deus. E aqueles homens com certeza os respeitaram a Davi muito mais por esse comportamento. Valorize os seus auxiliares, valorize os seus colaboradores, valorize os seus funcionários. Eles vão te respeitar não pelo que você tem e nem pelo que você fala, mas eles irão te respeitar pela conduta que você tem. A sua conduta, a conduta que você tem, ela é que vai definir como que estes homens irão te respeitar, os que estão ao seu redor ou não. Isso é muito importante. Entramos no capítulo 24, o último deste livro. No capítulo 24, nós vemos um momento em que Davi, ele toma uma decisão. No capítulo 24, versículo 1, fala que foi Deus quem o conduziu a isso. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 21, versículo 1, mostra que Satanás o incitou a isso. Veja que interessante, né? Incitar significa que Deus conduziu os fatos que levou à decisão que Davi tomou. Mas não significa que Deus o levou a errar. Em 1 Crônicas, como falamos, capítulo 21, versículo 1, diz que foi Satanás. Então, essa suposta contradição, na verdade, não é contradição, mas a confirmação que Deus, às vezes, permite a ação de Satanás para poder revelar o seu poder. O fim de tudo isso leva à aquisição do local que seria construído o templo de Deus. Então, tudo aquilo, por fim, levou Davi a uma atitude que produziu, que levou à construção do templo de Salomão neste lugar. Que interessante, né? Que profundo, né? Que glorioso, que magnífico. No versículo 3 e 10, vemos que esse censo
mostra a mudança de ênfase. Em vez de depender de Deus, Davi começou a depender do poder militar. Quantos de nós agimos assim também, em nosso trabalho e também nos nossos patrimônios? Em vez de apoiarmos a nossa dependência em Deus e com Deus, nós passamos a nos apoiar naquilo que temos, naquilo que possuímos, naquilo que conquistamos. Esse foi o erro de Davi. Ele colocou o foco dele, nesse momento, no poder militar. O peso que Davi sentiu naquele momento, no versículo 10, foi a voz da consciência, que é o nosso árbitro. Deus, ele fala na consciência de todos nós, através da nossa consciência, para aquilo que é certo e aquilo que é errado. Por isso, temos que ter sensibilidade para ouvi-lo, a fim de que não caiamos numa condição de uma mente completamente pervertida, que não tem mais sensibilidade à voz de Deus. No versículo 25, para terminar, nós vemos que esse lugar onde ele ergueu um altar e ofereceu, conhecido como Eira de Araúna, foi o lugar que posteriormente foi construído o templo de Salomão, o templo que Salomão ergueu. Lugar onde Deus escolheu para que o seu povo o buscasse e o adorasse. Após a morte do Senhor Jesus e sua ressurreição, o Espírito Santo foi enviado para que o adoremos em espírito e em verdade, como está em João capítulo 4, no versículo 23. Ou seja, não se refere a lugares, não se refere a determinado imóvel ou um determinado prédio, mas se refere a cada um de nós. Onde você está, o lugar onde você está, você pode fazer deste lugar o lugar onde você vai encontrar paz, se reconciliar em paz com Deus. Fazer deste lugar a sua eira de Araúna. Fazer deste lugar o templo onde você irá se conectar com Deus. Faça isso agora. No momento que terminarmos aqui este vídeo, fale com Deus. Finalizamos aqui o segundo livro de Samuel e vamos agora entrar no vídeo de amanhã no livro de Salmos. Que magnífico! Vai ser muito profundo, não é verdade? Se este vídeo te ajudou, compartilhe com o maior número de pessoas e, é claro, deixe o seu like, o seu comentário. Você é especial para Deus. Até amanhã.